Fala galera, beleza? Estamos aqui mais uma vez para o nosso vídeo de 10 minutinhos aí. Tô sem barba dessa vez aqui porque para as eleições eu acho que a barba é um símbolo comunista. Mentira. Eu tirei a barba para um evento, uma festa fantasia, e ela tava indecente demais, digamos assim, para manter. Vamos lá, eu fiquei quinta e sexta sem gravar e caramba, esse negócio de política, a coisa não para, né? Já tá cheio de assunto de novo, mas eu vou me manter aqui nos nossos 10 minutinhos aí, fazer o possível para isso. Beleza? Então manda a vinheta, bora rapidinho hoje. Então, pessoal, bora lá, vamos começar. Eu queria gravar o vídeo desse tema semana passada, mas infelizmente eu não encontrei a minha bandeira. Tem uma bandeira do Brasil linda e eu não achei. Eu queria colocá-la aqui atrás, vai ser o meu novo cenário. Depois que eu encontrá-la, eu vou ter que comprar outra, né? Porque uma juíza, a excelentíssima Ana Luísa Todeschini Martinez, do TRE do Rio Grande do Sul, tomou uma decisão absurda, que é parte do tema desse vídeo, que é o ativismo judicial. A excelentíssima decidiu que as pessoas não podem utilizar a bandeira do Brasil, acho que a partir do dia 16 de agosto, que inicia o processo, a campanha eleitoral, porque ela entende que a bandeira do Brasil é um símbolo de um dos lados, um dos candidatos, que é, obviamente, é o presidente Bolsonaro. A bandeira do Brasil, a bandeira do país. Tem regras, sim, para utilizar a bandeira do país, mas qualquer um pode portá-la e apresentá-la em qualquer tempo. Então, essa juíza se partiu de um ativismo judicial para escancarar a sua ideologia. Esse é o perigo por qual a gente está passando. Entendeu? Desde a época da pandemia, a gente já vem passando por um escândalo judicial no país, onde nós não temos mais segurança jurídica alguma. Um exemplo escancarado, não é localizado, é mundial, mas um exemplo escancarado é a utilização de máscaras. Que elas claramente eles não conseguiram convencer a população de que elas eram totalmente eficientes e começaram a nos obrigar. Aí depois veio o Fique em Casa. Do Fique em Casa veio o Tranca Tudo. E não sai na rua. E começaram a prender pessoas. Então, o negócio vem meio a conta-gotas, entende? Esse é o processo de controle social. Ele vem a conta-gotas. Faz uma coisinha, dali faz outra coisinha maior, depois outra coisinha um pouquinho maior, depois uma coisinha maior ainda, e vai te sufocando até que chega um momento que você não tem liberdade alguma mais. Uma delas é essa, a de não portar a bandeira. A gente passou por todo aquele processo na pandemia que tiraram quase todas as nossas liberdades. Tiraram todas as nossas liberdades. Se você não pode sair na rua, você não tem liberdade nenhuma. E tá culminando nesse processo, avançando nesse processo. E o único pilar hoje no nosso país que defende a liberdade é o nosso presidente. Tem uma série de pessoas trabalhando junto com ele, mas ele é a referência de defesa da liberdade. Aí depois, com mais ativismo judicial, vem o Alexandre de Moraes, que ele está proibindo a gente tocar em assuntos que lembrem a ligação PT e PCC. Isso aí foi escancarado, cara. Foi escancarado na delação. A delação ela foi homologada, inclusive, pelo STF. Então, o Marcos, ele não quer mais que a gente fale que o Marcos Valério afirmou que o PCC financiava o PT. Também não quer que a gente lembre que o ex-contador do Lula é investigado por lavagem de dinheiro do PCC. Nem
que um vereador petista investigado por ligação... Existia um vereador petista investigado por ligação com o PCC. E nem que o próprio PCC disse que tinha um diálogo cabuloso com o PT. Tô lendo aqui isso de um tweet do Leandro Ruschel. Ele lembrou desses temas. Então, o Xandão, meus amigos, ele praticamente está proibindo, utilizando a lei para te proibir de falar mal ou de escancarar as verdades que estão já mais do que escancaradas. A gente só precisa lembrá-las das ligações do PT com a maior facção criminosa do país. É isso que ele está fazendo. Você não pode. Agora, investigar quem chama o Bolsonaro de nazista? Não. Investigar quem ordenou o Adélio Bispo de dar a facada com a tentativa de homicídio contra o então candidato presidente? Presidente? Não. Então, onde a gente vai parar? Todo aquele filme que criaram, aquela narrativa, aquela novela de que o Bolsonaro está envolvido no assassinato da Marielle Franco. Não. Cadê essa investigação? Cadê a proibição de citar essas coisas? Não. Isso aí é um ativismo judicial claro, escancarado. Outra coisa. Eu vou aqui recorrer a das minhas referências aí, que é o Paulo Figueiredo, que lembrou de maneira bem minuciosa ali, que talvez tenha um conflito de interesses aí. Porque, vamos lá, além da óbvia inconstitucionalidade, como disse no Morning Show, Paulo Figueiredo falando, se for para apagar tudo que vincula PT e PCC e a morte do Celso Daniel, vão ter que queimar muito arquivo, destruir livros, depoimentos, a polícia, delações, interceptações de áudio e investigações. Mas vamos lá. Segundo tweet. E é muito curioso que o ministro Moraes, autor da decisão, segundo a reportagem de 2015 do Estadão, tenha defendido em 123 processos a cooperativa de Perueiras da Transcooper, investigada justamente pela suspeita de ser uma lavanderia do dinheiro obtido pelo PCC com o crime. Só eu vejo, o Paulo falando, só eu vejo conflito de interesse e suspeição. Ou tem que apagar esse tweet também, mesmo ele sendo a descrição de um fato público e notório? Tem interesse? Tem conflito de interesse nesse caso? Vocês que me dizem. Então, é muito complicado toda essa situação a qual nós estamos sendo expostos. Você está vendo ali a verdade, os fatos. Agora há pouco eu estava ouvindo Pingo nos Is, debatendo lá o Piperno com o Constantino. Constantino citou que o Lula é claramente comunista. O Piperno ficou escandalizado, falou que o Lula não é comunista. Esse pessoal, eles trabalham descaradamente com a mentira. O Lula é um claro defensor do comunismo. O Lula é um claro defensor do Fidel Castro. O Lula é um claro defensor do Maduro. Ele, inclusive, ajudou a financiar vários desses processos. Ele fundou o Foro de São Paulo junto com o Fidel Castro. E agora você não... É uma situação tão ridícula, tão escabrosa, tão idiota, que fica difícil debater, né? Porque como que faz? Se as pessoas negam fatos... Hoje no Morning Show, não, no Pânico, tava lá o Marcos Uchoa. Eu fiz um vídeo especial aqui de mais de meia hora que eu usei desse vídeo só para falar como o Marcos Uchoa é mentiroso. Vocês podem ver ele aí no meu story, que eu vou botar ele no final. Mas o Marcos Uchoa tava hoje lá no Pânico. Eu não consegui ver muito, eu vou ter que assistir ainda. Mas ele é tão descarado, é tão mentiroso, que ele foi questionado por um outro debatedor. Qual fato, qual ação o Bolsonaro teria feito de antidemocrática ou ditatorial, né? E ele deu um exemplo de que o Lula fez certa vez, que foi mandar prender, expulsou do país
um jornalista americano que falou que ele bebia. Falou que ele ficava bêbado. Que ele comandava o país bêbado, algo assim. Eu não lembro o jornal que o cara trabalhava. O Lula expulsou o cara do país. Então, o debatedor do Marcos Uchoa questionou quanto a isso. E aí? Você considera esse um ato antidemocrático? Aí ele faz aquela volta ao mundo e não responde. Aí quando pergunta, me cita um fato, apenas um, onde você considera que o Bolsonaro tomou atitude similar. Aí ele dá outra volta ao mundo e responde, claramente o Bolsonaro é muito mais contra a democracia do que o Lula. E não responde, cara, e mente, é descarado. Meu Deus. Por isso, gente, 11 minutinhos, mais um. Eu quero comentar disso melhor amanhã quando eu estiver mais atento aos fatos. Eu tava fora, eu não consegui ver tudo. Por isso que eu acho que hoje o presidente Bolsonaro cometeu um erro. Um erro que pode custar caro. Porque ele prometeu, falou que ia apresentar provas das fraudes nas eleições de 2014 e 2018, fez um estardalhaço, deixou todo mundo eufórico, mais uma vez, porque já aconteceu isso no 7 de setembro do ano passado. Na hora do vamos ver, não apresentou. Falou mais. Eu dou razão para tudo que ele falou, que a população toda dá também, porque não confia no processo eleitoral. Mas é pouco. E contra esses crápulos, esses mentirosos, não dá para você chegar com pouca coisa. Tem que chegar forte. Tem que chegar... Não dá para dar facão. Não sei se é no Brasil todo que usa essa expressão, mas aqui a gente joga truco. E dar facão é quando você truca sem ter carta na mão. Na política, principalmente contra esses inescrupulosos, esses bandidos, essas facções criminosas, se você trucar, você tem que ter o zap 7 copa. Tem que ter carta. Porque senão eles vão te arrebentar. Porque eles têm as instituições, têm a mídia, eles têm um aparato gigantesco. Então, Bolsonaro, não dá pra ir com pouco. Se você trucar, meu amigo, tem a carta. Agora isso aí pode virar contra você. Tem que apresentar as provas. Tudo isso que você falou é verdade hoje, do que eu acompanhei. Mas não dá pra ir só com isso. Tem que ir com mais, cara. Porque isso aí, a mídia já tá fazendo lá aquele monte de narrativas para revirar tudo o que aconteceu. Tá lá, a gente sabe que não é seguro. Mas aí promete, chega lá e não entrega. É pouco. Então é isso, pessoal. Já passei do meu tempo aqui, 13 minutos. Um abraço a vocês, não esquece de dar o like, se inscreve no canal, dá aquela mão aí pro canal, beleza? A gente se vê no próximo vídeo, eu quero pegar mais detalhes de tudo que aconteceu hoje e trazer para vocês. Um abraço, até mais, boa noite.